Queridos amigos e amigas de Escorpião, vamos para a sua leitura o mês de junho. Eu espero que vocês estejam todos bem. Vamos entrar no mês de junho, que já é quase o meio do ano, né? Já é o meio do ano. Então vamos ver aqui como estão as cartas para você de Escorpião, você que tem ascendente em Escorpião, você que tem Escorpião forte no mapa. Vamos aqui tirar o seu arcano, depois a gente vai esclarecer tudo com as cartas do Lenormand. Vamos lá, Escorpião. Muito boa sorte, já energize a sua leitura, deixando o like aqui para a sua leitura. Carta dos Enamorados. Olha, Escorpião. Você, com a carta dos Enamorados, você pode estar se deparando com situações que são sempre aos pares, né? Vamos dizer o seguinte: acontecem duas coisas boas e você fica em dúvida, acontece de duas soluções chegarem e você pode até ficar em dúvida, aparece dúvidas também com relação ao que escolher, de que forma escolher, mas essas notícias podem ser praticamente todas boas, porque a carta dos Enamorados é uma carta que ela traz muita positividade. Depois eu vou falar de amor, né? Porque é muito óbvio dizer aqui sobre a carta dos Enamorados serem situações de amor. Mas eu vou falar mais abrangente porque é uma leitura coletiva. Você vai ter propostas, possibilidades, situações em junho onde elas geralmente não vai acontecer de ser uma coisa só. Vão acontecer as coisas aos pares, mais do que os pares. Acontecem 3 situações boas onde você pode aí balançar entre uma e outra, mas a previsão aqui é de que sejam situações realmente boas, tá certo? É claro que eu vou esclarecer aqui com o Lenormand. Dentro de cada, o que o Lenormand vai trazer, se é dentro do trabalho, se é dentro do amor, enfim. Mas são situações que vão ser múltiplas, né? Vão ser mais de uma e pode ser que você balance. Então fique aqui até um pouquinho mais no vídeo para que a gente possa dizer aqui quais as atitudes, quais as orientações das cartas para que você haja melhor em momentos de dúvidas que podem acontecer aí no mês de junho, tá certo? Claro que também vou falar aqui que o arcano dos enamorados pode trazer novos amores, reconciliação com amores, pode também trazer uma paz maior entre você e as pessoas que você ama, mas vamos esclarecer tudo aqui. O mais abrangente que posso estar mostrando aqui para você com a carta dos enamorados é que situações mais de uma situação ao mesmo tempo acontecendo com você e pode deixar você um pouco em dúvida de entre escolhas, o que fazer, qual aceitar, mas a previsão é de que sejam coisas todas boas. Vamos ver aqui com o Lenormand se são coisas boas realmente ou não. Olha, que vem comunicações, vem, mas eu não tinha cortado, eu estou só embaralhando. Mas que vem com situações boas aí para você, vem comunicados bons para você. Vamos lá, o que o Lenormand traz aqui? As cartas ciganas trazem aqui para Escorpião no mês de junho. Olha, são possibilidades de dinheiro. Algumas dificuldades para decidir isso. Também, Escorpião. Pode vir mais de uma proposta. Aí você fica desconfiado, fica desconfiada. E tem razão de ficar, tá? Tem razão sim de ficar. Vamos esclarecer um pouquinho mais aqui. Você vai estar buscando um pouquinho mais de solidez. O problema das suas dúvidas aqui em junho, Escorpião, é que você não está tendo muita confiança nas propostas que estão sendo passadas para você. E você tem razão, porque você quer coisas sólidas, coisas que sejam saudáveis. Virou uma carta aqui. Olha isso. Coisas que sejam boas realmente para você, Escorpião. Por isso é que vai gerar uma certa desconfiança, certo? Vamos ver aqui, porque no final tá dando uma complicadinha. Vamos esclarecer tudo aqui. Então, como eu te falei, Escorpião, junho vai trazer situações que são bastante diferentes e que vão causar umas certas dúvidas com você. Muitas situações dessas se referem ao seu
trabalho, ao seu sustento, a maneira como você busca o seu sustento de vida, e está gerando uma certa dificuldade por conta da sua desconfiança, porque você quer coisas sólidas aqui. E você tem razão de investigar bastante bem essas situações que vão aparecer para você. Por quê? Porque aparece aqui a carta da cobra e a sua decisão tem que ser muito bem analisada, muito bem pesquisada. Você tem que saber as coisas tintim por tintim, as coisas têm que ser às claras, as coisas não podem ser feitas assim, as propostas não devem ser aceitas por você sem que você apenas pelo brilho dos olhos, porque elas se parecem muito vantajosas. Mas também seria muito bom que você se empenhasse, tá, Escorpião, em realmente conversar sobre essas propostas, porque devido a uma certa demora na sua conversa com essas propostas, pode causar um esfriamento, essas coisas podem ser deixadas, você pode perder os esclarecimentos, perder ali as informações justamente por demorar demais para falar com essas pessoas, analisar essas propostas, vamos dizer assim, não é falar com pessoas, tá? É analisar essas propostas, tá certo? Então, as coisas, além de que em junho, Escorpião, as coisas vão realmente andar um pouquinho mais lentas. As coisas vão andar, essas mesmas propostas que você recebe, elas vão andar um pouquinho mais lentas, porque elas ainda cabem alguns esclarecimentos, alguma organização por parte do outro, de entender melhor, para poder te propor as coisas, dessas oportunidades aparecerem aqui bastante sólidas, tá certo? Então você tenha paciência também, Escorpião. Mas paciência não é ficar parado. Paciência não é ficar ali dormindo em cima da resposta. É de vez em quando pegar e perguntar, procurar saber mais. Se você não pode perguntar, você procure saber mais sobre o assunto, sobre as propostas que estão sendo feitas. Mas é um momento de escolhas, né? E sendo um momento de escolhas, Escorpião, por incrível que pareça, podem estar escolhendo também você em alguma situação. O que eu digo escolhendo você em alguma situação? Você, Escorpião, pode estar sendo analisado e analisada para que essa situação, as pessoas responsáveis por essa situação estão vendo se escolhem você ou não. E isso você não tem como controlar. Isso não tem como controlar. Você tem que. Aí sim, se você propôs algo, se foi você que propôs alguma coisa para alguém, você vai ter que esperar um pouco, sim. Porque demora um pouquinho essa resposta. Tá certo? Ela ainda demora um pouquinho. Tá? Porque existem cartas aqui de demora mesmo, né? De coisas enroladas, cartas mais lentas, como a carta da árvore, a carta do navio. A própria carta do urso aqui é uma situação que ainda está, vou dizer bem assim, está dormindo, ainda não está pronto, não está quente, não está ainda desperta, né? É uma carta de força em algumas situações, é uma carta de muita força, mas também é uma carta de lentidão no que se diz da coisa estar ainda sendo elaborada ainda vai um tempinho. Então, aqui em junho você tem que ter paciência, muita força aqui na sua firmeza,
na sua positividade, na sua lealdade ali, você tem que estar na sua positividade nesse caso aqui. Tem que ter muita força para saber esperar em algumas situações, caso você esteja sendo escolhido para alguma coisa. O que que eu digo aqui? Vamos falar bem assim. Eu enviei o meu currículo para uma empresa. Enviando o currículo para alguma empresa, e você ainda tem que esperar um pouquinho a resposta dessa empresa. Mas você não deveria ficar parado, essa é que é a questão. Você não deveria ficar parado. Você pode sim analisar outras propostas, porque mais propostas aparecem aqui. Tá certo, Escorpião? Mas não quer dizer que você tenha que fechar com as outras, mas você tem que pesquisar bastante, conversar bastante, entender bastante se essas outras propostas são ilusões ou não. E se essa espera aqui, já que você enviou um currículo para uma outra empresa, também é uma situação de ilusão. Você não pode, na verdade, você não deveria ficar preso a nada em junho, quando as coisas começam a aparecer para você. Elas todas são coisas mais lentas, e essa desconfiança sua é uma desconfiança saudável, tá certo, Escorpião? Porque as coisas aparecem, são jogadas para você, vem mais do que uma oportunidade, seja em qualquer área, seja no emprego, seja alguma situação de abertura de negócios, de trocas, as coisas não ficam muito claras, são jogadas para você, são faladas de uma maneira muito frágil, né? Muito bonitas, mas muito frágeis, e você não sabe se esconde alguma dificuldade dentro disso. As coisas acabam não se definindo muito em junho. Então, a sua desconfiança é uma desconfiança saudável, mas ela deve ser encaminhada, a sua desconfiança, na maneira de entender melhor, não se paralisar, entender melhor, tá? Para que a coisa, você procure adiantar um pouquinho a coisa. Mas, no caso de você ter enviado propostas para as pessoas, ter se mostrado para pessoas na busca de uma parceria, ainda demora um pouquinho, tá? Para que você obtenha respostas. Porque as coisas estão sendo analisadas, estão analisando ainda a você dentro de um outro local. Entende? Eu vou para Escorpião, eu vou tirar mais um pouquinho aqui. Vou tirar esse outro Lenormand aqui. Me esclarece aqui essa carta do urso, por favor, para os escorpianos e escorpianas, nesse mês de junho. Me esclarece essa carta do urso aqui, por favor. Olha, essa carta que pode parecer aqui, que eu falei da demora, nessa paciência que você vai ter que ter, é um excelente caminho para que coisas novas aconteçam, para que coisas novas aconteçam de uma maneira boa para você. É que a carta aqui da criança, eu não vou arriscar dizer para você, e não é questão de arriscar, tá? A cartomante não arrisca, a cartomante lê. Mas essa carta da criança aqui, ela pode ainda estão vendo realmente, ainda existe uma análise do outro lado para que possa formar uma aliança com você. Essa é a verdade, Escorpião. Mas a sua paciência pode gerar, sim, uma boa aliança para com isso, e você vai ter que se adaptar a esse tempo de espera. As notícias são positivas com coisas novas, porém, ainda você tem que ter a inteligência de se adaptar a esse momento de pausa, de paciência, para que você espere a resposta. Eu não sei se é um momento de urgência ou não, que você pode estar passando aí, Escorpião, mas é uma coisa que requer uma certa paciência. Se você enviou aí
a sua proposta para alguém ou algum lugar, ainda vai um momentinho de paciência, e essa paciência vale a pena você esperar. Mas se surgirem outras coisas que você possa analisar, tente descobrir, tente esclarecer, tente analisar e veja se pode ser mais vantajoso para você. Aí não tem como ver. Vale a pena para Escorpião deixar essas propostas que estão demorando de lado? Olha, eu acredito que aqui escorpianos têm a condição de aguardar um pouco. Eu ainda aqui com a carta da casa e a carta do coração, me diz que o escorpiano está numa situação confortável, dentro da medida do possível, está numa condição confortável. Então vale aguardar, sim, um pouquinho a resposta que está demorando. Certo, escorpião? Eu disse aqui que iam vir coisas muito boas, e realmente vêm coisas muito boas, mas por caminhos bem tortuosos, né? Por caminhos difíceis, né, escorpião? Muitas vezes as coisas boas demoram um pouquinho para chegar, e o medo é que elas não cheguem, né? Mas aí não dá para prever, escorpião. O negócio aqui é você analisar realmente as propostas, as situações, e para que você tome decisões melhores. Já que o mês de junho aqui lhe traz muita condição de você receber, de você ter uma abertura de caminhos e receber bastante a parceria das pessoas, mais de uma, inclusive, não feche os seus olhos para o seu processo de coisas que estão demorando, você continuar caminhando e descobrindo novas oportunidades, porque quem sabe aparecem coisas mais abertas e antes de uma resposta vir. Claro que vai permanecer a dúvida, isso a gente sabe, porque vem a carta dos enamorados aqui, que também representa a dúvida, mas pelo menos você agiu e de repente você consegue descobrir coisas que não te deixem tão em dúvida e não te deixem esperando, certo? Vale você ver isso, mas não vá somente pelo brilho dos olhos, tá certo? Não vá somente pela beleza das coisas. Procure entender realmente, porque coisas podem ficar um pouquinho enroladas nessas coisas tão belas aqui, coisas podem ficar um pouquinho enroladas e depois você vai ter que ter uma adaptação bastante grande aqui para, já que você parte para uma coisa nova, que você decidiu partir para uma coisa nova, como eu vi aqui nas cartas, aparece a carta da raposa de novo aqui, depois de ter aparecido, você tomado um caminho de uma nova união, de uma nova aliança, é uma coisa nova e você vai ter que se adaptar a essa coisa nova. Não quer dizer que seja ruim, em hipótese alguma não quer dizer que seja ruim, mas é uma coisa que você tem que pensar que é bom você saber antes para onde você está indo, para que você realmente se sinta realmente confortável e feliz. Às vezes vale arriscar sim, desde que você examine bem a maneira como as coisas, a maneira como as coisas vão ser combinadas com você. Tá certo? Então pode parecer bastante difícil essa leitura, mas no fundo ela não é. Ela só é uma leitura que deixa um pouquinho de ansiedade, né? Porque são coisas duvidosas que ainda não se esclarecem muito, mas elas chegam bem para você, são coisas boas que chegam para você, mas que fica aquela instabilidade no que eu vou decidir, porque junho vai ser um mês de um pouquinho de dúvida para você, um pouquinho de dúvida da sua parte. Mas tenha calma, tenha o discernimento de esmiuçar realmente cada situação que você vai estar passando aqui. É claro que isso aqui é uma leitura coletiva, não é uma leitura particular, então não dá para eu precisar realmente aqui dizer exatamente é isso, é aquilo, mas me parece sim que se refere a coisas do seu dia a dia, da sua jornada, para onde você quer ir. Então me parecem coisas de
trabalho, me parecem coisas de carreira, me parecem mudanças de local para você viver. Então, tudo que eu falei aqui antes se refere muito mais a essas coisas, tá certo? Mudanças de local, mudanças de residência, mudanças de carreira, mudanças de trabalho. Então, tudo isso chegam aqui notícias, propostas boas, né? Chegam propostas boas, mas que algumas não vão ter resposta agora. Então precisa ver se você tem condições de aguardar, porque aguardar também é bom, como a gente viu aqui, aguardar também é bom, porque as propostas são boas. Aquelas que já estão muito aqui, as caras estão vindo, chegando para você, vale você entender muito bem, não ir só pela beleza dos olhos, entender também tudo aquilo que é a parte mais escura, mais difícil, mais desafiadora dessas propostas, o que ali está enrolado. Você pode se abrir, pedir para a pessoa se abrir com você, o que está enrolado, para ver se você consegue se adaptar, né? Se você dar conta disso, não quer dizer que você não dê, mas se você der conta e achar que está mais certo, está mais na mão, é mais vantajoso, você segue sim para uma parceria, desde que bem analisada, você segue sim para uma parceria nova, que você vai ter que se adaptar, não vai poder entrar em questões onde você pode ser ingênua nem nada, você vai ter que chegar com esperteza, vai ter que chegar com garra, poder de adaptação, buscando seu sustento, buscando ali, indo com fé mesmo. Se você comprou a ideia, vá com fé mesmo, para que você arrume as coisas. E aqui vem a carta da casa e a carta do coração, né? Que são cartas mais confortáveis, que são cartas que não são ruins, são cartas que fazem com que você tenha um certo conforto e que você depois saiba que você decidiu bem, tá certo? Eu espero ter sido clara aqui nessa leitura. Realmente é uma leitura um pouco mais complexa aqui, tá certo, Escorpião? Mas eu acho que eu consegui passar bem o recado aqui das cartas para você. Eu acho muito importante que você veja aqui o seu signo ascendente, que ele pode te trazer um pouco mais de luz aqui. A gente deixa todos os vídeos dos signos aqui. Você vai lá no seu signo ascendente para ver se ele abre um pouquinho mais a leitura para você, se ele traz mais informações para você. Se você entende do seu mapa natal, se você entende no seu mapa natal e pensou que essa leitura é para o seu trabalho, para a sua carreira, se você entende um pouquinho mais do seu mapa natal, veja que signo está na sua casa 2, que é a sua casa do seu sustento, a maneira como você busca o seu sustento e rege o seu dinheiro, e também a casa 10, que signo está lá na casa 10, que é a casa da sua carreira, né? A carreira de vida, entendeu? Se você souber, você tem aqui também os vídeos dos signos e você pode dar uma olhada dentro desses signos e ver se encaixa um pouco mais dentro da situação que você está vivendo e que você está talvez preocupado aí, preocupada também, no mês de junho. Tá certo? Escorpião. Vamos tirar aqui agora uma carta do oráculo da luz interior, para ver se também te traz mais alguma luz. Certo, Escorpião? E olha, a todo momento aqui apareceu a carta das coisas, da dúvida, né? Das escolhas, né? Olha, caíram duas cartas. Essas outras que ficaram na minha mão eu não vou deixar. É uma leitura que fala de escolhas. Ou escolhem você, ou estão escolhendo você, ou você está escolhendo lugares e está gerando uma certa dúvida. A leitura inteira falou disso. Que bacana. Confessa ao universo. Estou descobrindo meu valor e confio no meu potencial. E digo o que penso ao universo. Voz interior. Enfrentei meus medos interiores e descobri a minha voz interior. Minha intuição me guiou pelo caminho da luz. Pelo caminho da luz. Escorpião, entenda o seguinte. Junho vai ser um mês de várias escolhas.
com relação ao externo, escolhendo você ou não, você escolhendo também um monte de possibilidades que estão acontecendo para você. Saiba que para todas essas situações você tem um grande valor, porque várias situações estão chegando para você. Elas são todas boas. A questão é escolher. E o escolher é muito difícil, né? Então, peça ao universo, peça um esclarecimento da sua voz interior, seja para a sua espiritualidade, seja em orações, seja junto aos seus anjos da guarda, seja em relação a todas as espiritualidades que você gosta e cultua. Por incrível que pareça, peça um esclarecimento, peça que venha o melhor para você, peça uma orientação à sua intuição. Enfrentei os meus medos interiores e descobri minha voz interior. Minha intuição me guiou pelo caminho da luz. E com isso, procure ver, junto com a sua voz da intuição e o que você analisou mesmo na prática, sem fantasia, você analisa mesmo, e o que você decidir, Escorpião, vai estar bem decidido. Desde que você faça o trabalho de entender bem essas questões, ver todos os rolos que tem por trás, ou então ter a paciência de aguardar um pouco mais alguma resposta. Seja o que for, não deixe de fazer os seus pedidos, de elevar o seu pensamento realmente para que as coisas se esclareçam para você, para que as respostas cheguem logo, para que todas as dúvidas sejam esclarecidas. Peça, porque por incrível que pareça, você vai ser atendido. Nesse tipo de pedido você vai ser atendido e talvez as coisas se revelem mais rápido e o caminho se revele mais rápido para que você possa tomar decisões mais coerentes, aí, mais transparentes daquilo que você está vivendo. Tá certo, Escorpião? Sei que é uma leitura difícil, mas a gente não pode enfeitar no que acontece com as cartas. Por isso que às vezes as leituras são um pouco mais difíceis. Se você quiser, além de ver aqueles vídeos os outros vídeos que eu falei do seu ascendente, da sua casa 2, que é a casa do seu sustento, da sua casa 10, que é a casa do seu trabalho, se você não sabe esses signos, tudo bem, não tem problema, veja o seu ascendente, mas salve esse vídeo aqui na bandeirinha que tem aqui embaixo no negócio do YouTube, você salve esse vídeo para que você possa ver mais de uma vez, e eu não estou falando isso para ganhar visualização, não. Eu estou falando isso porque essa mensagem foi um pouco complexa, para que você possa ir assistindo e vendo se brotam mais informações que talvez você não esteja pensando agora que você está vendo essa leitura pela primeira vez para você. Tá certo, Escorpião? Mas eu tenho certeza que os caminhos estão bons para você. São propostas todas boas. Talvez esse seja o problema, é mais de uma. Tá certo, Escorpião? Escorpião querido, escorpiana querida, eu espero que junho seja um mês assim muito esclarecedor, de muita prosperidade para você, de muita felicidade. Eu agradeço se você é inscrito aqui no canal, eu agradeço imensamente a você. Já deixa o like no vídeo em forma de agradecimento a essa leitura. Se você não é inscrito, basta se inscrever aqui clicando em inscrever-se, que daí você recebe mais vídeos que eu vou postar para Escorpião. Quem sabe ali já tem mais respostas e orienta dentro do momento em que você está. Eu deixo esse meu desejo de muita proteção, muita prosperidade, muito esclarecimento, muito boa decisão para você, muita felicidade para o seu mês de junho, tá certo, Escorpião? Deixo aqui vocês até o próximo vídeo e um grande abraço para você. Até mais.